Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para buscar a presença do Senhor. Hoje um dia muito especial, um domingo de Páscoa, um domingo onde a maioria das pessoas estão reunidos em casa para celebrar a Páscoa. E hoje eu quero aproveitar essa oportunidade, eu quero fazer uma leitura da Palavra de Deus e sobre essa leitura eu quero fazer uma reflexão com você sobre esse dia tão especial, tão importante para a nossa vida, a qual nós devemos lembrar, desse dia da morte de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ressuscitou, quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu e as promessas dele a nosso respeito. E hoje, aproveitando já a oportunidade, eu quero ler com você o livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler essa palavra e nós vamos aproveitar para entender os princípios desta festa que o mundo, na minha concepção, a maioria que comemora a Páscoa não tem o discernimento da importância, da seriedade e do que se trata na verdade, Fomos enganados, E apresentaram para nós, trocaram os significados tão importante, tão necessário para a nossa vida, e aí vieram, com esse mundo do capitalismo, do mercantilismo, e fizeram de uma festa que é uma festa tão séria, tão importante, tão necessária, tão decisiva para as nossas vidas, e hoje ela tem um contexto completamente diferenciado. Mas eu quero ler com você então o que está na Palavra de Deus. Vamos ler? Está em Êxodo, no capítulo 12, e o tema desse capítulo é a instituição da primeira Páscoa. Observa o que Deus fala a Moisés. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês, no mesmo mês vos será princípio dos meses. Este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomará do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asmo, com erva amargosa a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a frissura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por um sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue,
passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirarei o fermento da vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente aprontarei para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia na vossa geração por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14º dia do mês, à tarde comereis pães asmos até o 21 do mês da tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai-vos cordeiro para a vossa família. Sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e ambas as ombreiras, por sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Portanto, guardar isso por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou a nossa casa. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Observa, eu quero só fazer essa reflexão com você sobre algo que chama atenção. Primeiro, a Páscoa fala de uma passagem, de um livramento, fala de uma transição da escravidão para a terra de Canaã. Quando o povo estava escravo no Egito, a Páscoa ela vem trazer uma certeza que Deus tiraria aquele povo das garras de Faraó e transitariam eles para a terra da promessa que Deus prometeu a Abraão. Porém, o Senhor ordena o sacrifício, a preparação da festa da Páscoa. E a festa da Páscoa era para ser comida a carne assada ao fogo, não poderia ser cozida, não poderia comer a carne crua, mas era para comer o cordeiro ou o cabrito assado ao fogo. E com ele era para se beber uma erva amarga. Observa bem o que eu vou dizer e guarda essa palavra no seu coração. O exercício de tirar o povo do Egito, da escravidão, deixou-se
por Deus instituído que eles fizessem essa festa, esta festança, perpetuamente, comendo carneiro ou cabrito assado, tomando um suco de uma erva amarga. Será que você consegue assimilar a distorção do que se falam de Páscoa no dia de hoje? Será que nós, se deixarmos os nossos entendimentos ser afinados por Deus, não vamos ver ou perceber imediatamente que foi desfigurado, que foi adulterado o propósito da Páscoa? Por quê? Porque a erva amarga era para que o povo de Israel lembrasse da sua desobediência, do seu pecado, daquilo que eles tinham deixado de ouvir a Deus, e por essa razão eles foram levados cativos. Por causa da desobediência, eles foram levados a ser escravos e viver na escravidão no Egito. Hoje, meu irmão, nós precisamos entender que o pecado, ele não tem gosto de chocolate. Que o pecado, aos olhos de Deus, não é doce, não é agradável, não é saboroso. O pecado é amargo. O pecado, ele é nocivo à nossa saúde. O pecado nos faz estar na escravidão. O pecado nos escraviza na pornografia. O pecado nos escraviza no adultério. O pecado nos escraviza na corrupção. O pecado nos escraviza no divórcio. O pecado nos escraviza no estupro, no assassinato. O pecado nos escraviza a viver uma vida miserável. Miserável. O pecado nos faz ser agressivo, o pecado nos faz ser maus, o pecado faz o nosso coração ser contencioso, faccioso. O pecado descaracteriza o nosso caráter que deveria ser afinado por Deus. Então o pecado não tem gosto de chocolate. O pecado não é doce. O pecado não é maravilhoso. O pecado não nos traz alegria. O pecado nos engana, nos afasta de Deus. O pecado nos aparta de Deus. Então preste atenção, porque eu quero orar com você. Lembra dessas palavras: cabrito ou carneiro assado no fogo e erva amarga, para não se esquecerem do tempo da escravidão. É por isso que hoje nós temos a nossa Santa Ceia. É por isso que nós bebemos o cálice da Santa Ceia e comemos o pão que simboliza a carne e o sangue de Jesus. Ele foi o Cordeiro Pascual, um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, que foi imolado exatamente como se deveria ser feito no dia da festa da Páscoa. O sangue do cordeiro no Velho Testamento era molhado num esopo e aspergido sobre a verga da porta, sobre as traves da porta, para que o espírito da morte não operasse naquelas casas que tivesse a marca do sangue do cordeiro sacrificado pela Páscoa. Hoje, esse sangue é o sangue da nova aliança, é o sangue de Jesus, que devem ser colocados sobre as vergas, sobre as traves da porta, que porta da nossa vida.
Nós precisamos ter a marca do sangue de Jesus na nossa vida, para que o espírito da morte não opere em nós, para que não venha o destruidor contra a nossa vida. Aonde estiver a marca do sangue de Jesus, o diabo não pode tocar. O diabo não pode fazer arruaça. O diabo não pode trazer seus males. Mas aonde estiver o sangue de Jesus, ali há liberdade, ali há travessia, ali há uma transição do velho homem que estava escravizado no Egito do pecado, agora sendo habitado no reino do amor do Filho de Deus, aonde há justiça, santificação, temor e obediência. Guarda essa palavra no seu coração. Tenha discernimento dessa palavra e da Páscoa do Senhor. Se você gostaria de saber mais sobre isso, examine a palavra de Deus. Está no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Leia, medite nessa palavra e faça uma reflexão como nós olhamos para essa festa nos dias de hoje. Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro, Ele culmina tudo nele, Ele realiza, Ele sela essa festa que no passado era apenas uma figura, mas em Jesus se torna a festa em verdade. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, foi crucificado, sacrificado como um cordeiro pascual. Não havia nele mancha, não havia nele defeito, nem mácula. E o teu sangue garante a vitória. E é por isso que o sangue de Jesus deve estar nas ombreiras das nossas portas, na porta do nosso coração. Na verga da porta do nosso coração precisa estar ungido com o sangue de Jesus. Precisa estar o sangue de Jesus colocado e posto sobre a porta da nossa vida. Que Deus abençoe você. Oremos a partir de agora. Ó Deus, obrigado pelo teu sacrifício, de ter enviado teu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, derramando teu sangue inocente. E este sangue que é colocado sobre os umbrais das portas da nossa vida, do nosso coração, nos protegerá, Senhor, ó Deus, de todo espírito da morte. Nos protegerá, Senhor meu Pai, de toda peste. Nos protegerá, Senhor, ó Deus, ó Pai, de todo o mal. Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter pago este preço, um alto preço pela nossa vida. Preço esse que nós não seríamos capazes de pagar. Preço esse que não seríamos capazes, ó Deus, ó Pai, de ressaltar essa dívida. Mas o Senhor pagou por nós. Enviou o teu sacrifício perfeito, um cordeiro sem mácula, sem defeito, perfeito. E este foi teu Filho Jesus, sacrificado na cruz por nós. O sangue dele, vertido naquela cruz, trouxe para nós a esperança e a certeza que nós estamos livres do Egito do passado, do pecado. Senhor, se porventura tem alguém que ainda está preso no mercado da escravidão, onde o pecado tem operado sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua família, ó Senhor, eu rogo pela tua bondade, pela tua fidelidade. Eu rogo para que o Senhor faça uma obra poderosa, Senhor. Passa do teu sangue sobre o umbral da porta desta família, nesta casa, neste coração. Senhor, liberta ele da escravidão do pecado. Senhor, traga ele para habitar no reino do amor do teu Filho, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos conserva em fé, em paz, porque, Senhor, a morte do teu Filho na cruz do Calvário projetou para nós um momento de esperança e de paz. Nós estamos guardados no Senhor. Seremos, sim,
levados, ó Deus, para viver na terra prometida, a Nova Jerusalém. O Senhor há de nos levar para este ambiente, a Nova Jerusalém, aonde está preparada para todos aqueles que te amam, aqueles que te obedecem, aqueles que guardam os teus mandamentos. E é por isso que nesta manhã eu quero declarar, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre cada um, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, vou ficando por aqui. Desejo a você uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo domingo e uma excelente semana em nome de Jesus.